18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6 horas, 1 minuto em Manaus e vamos juntos, hein? Dando sequência na melhor programação do seu rádio. Vamos até às 7 da noite com mais uma edição do 18 horas. Eu, equipe 18 horas e ela, Karime Leão. Alô, Carlão, boa noite. Boa noite. Muito boa noite pra você, sintonizado aqui em 100,7. É isso aí, estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no 18 horas. Sempre lembrando pra você, hein? Participe conosco do 18 horas. O nosso WhatsApp está aí à sua inteira disposição. Fique à vontade e participe como quiser. É o 994887592, valendo, Karime. Exatamente. Você também pode participar pelo YouTube. Para você que nos assiste ao vivo no YouTube, participe mandando uma mensagem. A gente quer saber o que você pensa, o que você acha aí a respeito dos assuntos que a gente aborda aqui no 18 horas. Qual é a sua? Mix. Vamos aos destaques do programa 18 horas de hoje. Caso Dídia Cardoso. A polícia investiga pelo menos 11 crimes relacionados à morte da ex-Sinhazinha. Mãe e irmão da ex-Sinhazinha precisaram de atendimento médico por crise de abstinência. A semana começa com a gasolina mais cara em Manaus. O reajuste foi de 30 centavos. Davi Almeida lança hoje a pré-candidatura dele para a reeleição à Prefeitura de Manaus. Agora 6:02, mais uma vez, boa noite para você em 100,7, você na sintonia certa. Esses e outros destaques, hein? Você confere destaques desta segunda-feira, 3 de junho de 2024. No ar, mais uma edição do 18 horas. 18 horas. Olha aí o caso que levou à morte a empresária e ex-sinhazinha do Garantido, a Dídia Cardoso, não para de revelar aí situações tenebrosas, inimagináveis até. Foi mais que uma morte suspeita de overdose por um anestésico usado em cavalos. Foi uma morte que teve a participação direta da mãe, do irmão e de outras pessoas próximas num ritual de uma seita que drogava os adeptos, promovia o cárcere privado e cometia outros crimes como estupro e tráfico de drogas. É um caso tão surreal, Carlão, que ganhou, é lógico, destaque nacional. Foi um tema de reportagem do programa Fantástico da Rede Globo, do Domingo Espetacular da Record. E hoje, no programa Encontro da Rede Globo, foi veiculado aí mais um vídeo estarrecedor, em que mostra a mãe filmando a própria filha passando mal, sob efeitos de drogas, dizendo que ela está criando poderes. É o estágio mais degradante da droga e tudo filmado pela própria mãe. Mãe que está presa e, segundo os advogados de defesa, passando por crises de abstinência. Um caso que ainda tem muito a ser esclarecido. Exato, Carlão. A polícia investiga pelo menos 11 crimes. E quem está acompanhando os desdobramentos desse caso perturbador é a repórter Nathalie Moraes, que está aqui com a gente. Ela conversa com a gente ao vivo agora. Boa noite, Nathalie. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Então, Nathalie, a mãe Cleusimar e o irmão Ademar, eles receberam assistência médica para tratar a abstinência. É a informação de hoje, não é isso? Exatamente, Karime, né? Como a defesa, os advogados vêm divulgando, eles realmente são viciados no uso da ketamina. E o Ademar e a Cleusimar Cardoso estão sofrendo com crises de abstinência dentro dos presídios onde eles estão presos. Quem também vem sofrendo com crises severas de abstinência é a Verônica Costa. Ela que é gerente da rede de salões de beleza da família. Ela também vem apresentando os mesmos sintomas, né? O trio, ele tem passado aí por dificuldades, né? Por momentos difíceis desde o momento da detenção, porque eles estão sem acesso, né, à ketamina. O Ademar e a Verônica estariam mais estáveis, mas o Ademar precisou ser dopado. Ele precisou deixar a unidade prisional, o Centro de Detenção Provisória Masculina, o CDPM-1, né, onde ele está cumprindo aí a prisão preventiva dele, que foi decretada. E aí ele precisou ser levado para o hospital e pronto-socorro Delfina Aziz, onde ele foi dopado, Karime, né? No hospital. E aí, no hospital, por conta, né, de apresentar uma crise severa de abstinência. Já a mãe da Dídia, a Cleusimar,
ela também vinha apresentando vários sintomas, né? Que são sintomas de abstinência mesmo, como tremedeira, sudorese e uma intensa ansiedade. Inclusive, por várias vezes, os advogados relataram que ela afirma, né, conversar com a própria Dídia, ela afirma ter visto a Dídia ali dentro do presídio, dentro da unidade prisional, e aí um dos advogados, né, da família acabou solicitando que ela recebesse tratamento médico na enfermaria do presídio, onde ela vem recebendo essa certa assistência. Como eu disse, já o Ademar, ele precisou realmente deixar a unidade prisional e ir até o Delfina Aziz. Só que, Karime, né, os desdobramentos desse caso parece que não acabam e nem ficam um pouco. Na tarde desse domingo, os advogados da família, as advogadas da família resolveram convocar a imprensa para uma entrevista coletiva. As duas advogadas, pelo menos, falaram, né, em nome da família, e elas trouxeram vários pontos que vêm sendo discutidos pela sociedade, como a situação da seita, né, pai, mãe, vida. Elas negaram que a existência dessas práticas ritualísticas realizadas pelas suas clientes. A gente pôde ouvir a fala da advogada Nauzila Campos. Ela disse, inclusive, né, que essa operação, essas investigações já estavam em andamento, como a gente vem acompanhando aqui no programa 18 horas. Durante a entrevista coletiva na última sexta-feira, o delegado Cícero Túlio, ele que é titular do 1º Distrito Integrado de Polícia e vem presidindo essas investigações, ele confirmou que a família já estaria sendo investigada, mas a Nauzila disse o seguinte, que essas investigações salvaram a vida da família e se tivesse sido realizada antes, a morte da Dídia também poderia ter sido evitada, né? Vale a gente reforçar que a família da Dídia é investigada por pelo menos 11 crimes, entre eles tráfico de drogas e associação ao tráfico. E o Ademar, o irmão da Dídia, ele também foi alvo de um mandado pelo crime de estupro. Sem falar de maus tratos de animais, é uma série de questões no qual eles estão sendo investigados, Karime. São muitos, até aqui, são muitos os crimes, né? Vamos lá, é homicídio com dolo eventual, tráfico de drogas, associação para o tráfico, perigo para a vida ou saúde de outrem, falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais, aborto provocado sem consentimento da gestante, estupro de vulnerável, charlatanismo, curandeirismo, sequestro, cárcere privado e constrangimento ilegal. É muita coisa, né, Karime? A gente vai ouvir agora aí a fala da advogada Nauzila Campos, ela que é advogada da família Cardoso. Ontem, o doutor Wilson Benayon, que é o responsável pela parte criminal do caso da defesa, ele afirmou para diversos veículos nacionais que a prisão salvou a família, a prisão salvou os 3. E é verdade, a prisão salvou a vida deles. E dizemos mais, se essa operação do doutor Cícero, delegado titular do 1º DIP, tivesse sido deflagrada há algumas semanas atrás, a Dídia estaria viva. A Dídia estaria presa, mas estaria viva. Então, essa operação, nós reconhecemos a função social dela a respeito de tentar captar esses fornecedores de droga, que são os verdadeiros traficantes. E a gente questiona, cadê o dono dessa clínica veterinária que não foi preso até agora? 18 horas. Então, Karime, nós ouvimos aí a fala da advogada da família Cardoso, a Nauzila Campos. Vale a gente reforçar, Karime, que na última sexta-feira a Polícia Civil do Amazonas cumpriu, sim, né, o mandado de prisão e busca e apreensão na clínica Maxivet, uma clínica localizada no bairro da Redenção, na zona oeste de Manaus, né? Esse proprietário dessa clínica teria sido identificado ali, segundo os autos do processo, segundo as investigações da Polícia Civil, como um dos fornecedores, né, dessa droga da ketamina, desse
anestésico de uso veterinário. E aí ainda durante a entrevista coletiva, a outra advogada da família, que também é amiga pessoal, a Lidiane Roque, afirmou que a Cleusimar, a mãe da Dídia, chegou a oferecer a ketamina para que ela usasse. Ela falou sobre os materiais apreendidos também durante a operação. Na última sexta-feira, a Polícia Civil esteve na rede de salões da família. Aqui em Manaus eram pelo menos 3 unidades, no Parque 10, Vieira Alves e na Cidade Nova. E lá foram apreendidas várias substâncias, Karime, né? Foram apreendidos diversos frascos de ketamina, foram apreendidos várias seringas, né? Vários materiais que para a polícia seriam medicamentos controlados. Mas a advogada afirmou durante a entrevista coletiva que o material que estava dentro das seringas seriam shampoo e condicionador. Agora a gente vai ter que aguardar o resultado, né, do laudo pericial de toda essa situação. E a polícia realmente errar desse tanto. Pois é, mas vamos conferir aí o que disse a advogada Lidiane Roque. Pelas apurações que eu fiz com os funcionários, entendeu? Aquelas seringas tinham, o conteúdo era de material, entendeu? Shampoo e condicionador. E eu também, além de tudo, sou cliente do Salão Belle Femme, entendeu? E confirmo isso. 18 horas. Karine, a gente ouviu, né, a breve fala aí da Lidiane Roque, ela que é a advogada da família. A Lidiane também falou sobre a situação, né, da seita Pai, Mãe, Vida, que seria aí a seita criada pela mãe da Dídia, né, a Cleusimar, e o irmão Ademar. Como a gente vem acompanhando, né, a polícia afirma que os 3 acreditavam ser, né, a mãe acreditava ser Maria, a Dídia, Maria Madalena, e o Ademar acreditava ser Jesus Cristo, né? Eles tinham um livro que eles praticavam ali como filosofia de vida. Tudo isso foi apontado pelas investigações da Polícia Civil aqui do Amazonas, e para a polícia não restam dúvidas de que eles tinham assim uma seita e por isso praticavam aí toda essa situação. Mas a advogada diz que não. Vamos conferir aí o que diz a Lidiane Roque. Não existia seita. Eu sou testemunha ocular. Sobre efeito de drogas, eles pregavam a filosofia prevista em livro chamado Cartas de Cristo, mas não existia seita, não existia envolver funcionários, não existia rituais satânicos que envolvam animais, sacrifício, não existia nada disso. 18 horas. Você está ouvindo... Karime e Carlão, nós ouvimos aí a fala da Lidiane Roque, ela que é advogada da família, negando aí a prática de rituais praticada pela família Cardoso. Mas vale a gente reforçar, Karime, né? Além de toda essa situação apontada pelas investigações, né? De que eles praticariam essa seita, o Pai, Mãe, Vida, que eles tentavam, de certa forma, atrair pessoas para que praticassem aquela filosofia de vida deles. As investigações também mostraram a situação de maus tratos dos animais. Só lá na residência da ex-sinhazinha do Garantido, da Dídia Cardoso, foram apreendidos mais de 8 cachorros, 3 gatos e 2 jiboias. E esses animais apresentavam sinais de maus tratos e existem, né, depoimentos de testemunhas que afirmavam que esses animais participavam desses rituais e que eles também recebiam aí essa droga. Tanto que durante ali o trabalho de perícia mesmo, quando os animais foram levados para passarem por análises laboratoriais, um cachorro foi encontrado com fetos mumificados. Né? Então, assim, é uma situação assim... É muito bizarra. Quanto mais a gente escuta, quanto mais a gente recebe as informações das investigações da polícia, todos ficamos mais estarrecidos. Agora, parece que hoje o ex-namorado dela foi depor na polícia? Exatamente, Karime. Na tarde dessa segunda-feira, o Bruno Roberto da Silva, ele que é o ex-namorado da empresária Dídia Cardoso, foi até a sede do 1º Distrito Integrado de Polícia para prestar depoimento. Ele chegou acompanhado de um advogado por volta das 4 horas da tarde de hoje, né? Sem manter nenhum tipo de contato com a imprensa. Ele se manteve ali em silêncio, tinha uma grande, né? A expectativa era muito grande para que ele falasse, Karime, porque as investigações acreditam que ele tenha trazido a Dídia
né, para esse mundo. Assim, o que tem sido divulgado nos últimos dias é o seguinte, que tudo teria começado a partir de um programa de emagrecimento. A Dídia caiu em depressão profunda. O uso das drogas. E aí, exatamente, ela caiu em depressão profunda, procurou um personal que vendia aqueles emagrecimentos milagrosos utilizando a ketamina. O Ademar também entrou nesse processo de emagrecimento e ali teria começado toda essa situação. Segundo apontam as investigações, exatamente. Certo. E aí agora, né, com o depoimento do Bruno, né, com certeza o personal também deve ser convidado pela polícia para prestar os esclarecimentos e aí a gente vai ter mais desdobramentos dessa história. Caso. Carimil, vale a gente reforçar que o Bruno segue sendo interrogado nesse momento e não tem hora para acabar. Sim. Tá certo. E o laudo preliminar aponta que a morte de Dídia Cardoso foi causada por edema cerebral. A condição afetou o funcionamento do coração e da respiração de Dídia, que foi encontrada morta dentro da própria casa em Manaus no último dia 28. Boa noite, Nathalie. Obrigada pelas informações. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Valeu, Nathalie. 6h16, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, de novo, outra vez. Pois é, novidade, né? Sem qualquer explicação, de novo, outra vez, ou justificativa, ou que o valha, a gasolina está mais cara em Manaus. O reajuste começou a ser cobrado nos postos, Karime, nesse final de semana, olha só. Pois é, foi um aumento de 30 centavos, gente. O litro da gasolina comum, que estava sendo vendido aí a R$ 6,29 na maioria dos postos, passou para R$ 6,59, um reajuste de 4,77%, como explica o repórter André Meireles. R$ 6,59. Esse é o novo valor encontrado por vários condutores de veículos neste último domingo e nesta segunda-feira em vários postos de combustíveis em Manaus. Em alguns postos, ainda é possível encontrar o valor de R$ 6,29. O gerente de marketing Vitor Falcão encontrou o valor atualizado em um posto de Manaus. Acho que eu, assim como todos os manauaras, foram surpreendidos, porque o preço da gasolina foi para R$ 6,59 e a gasolina em Manaus hoje é uma das mais caras que tem aqui no Brasil. Mexe com o orçamento de todo mundo, até porque a gente que trabalha longe, a gente precisa dirigir, se locomover, e todos os dias, indo e voltando, a gente não gasta menos de R$200 por semana para poder ir e voltar para o trabalho. O motorista de aplicativo Adam Christian também foi surpreendido pelo aumento repentino do preço da gasolina em vários postos de Manaus. O aumento de combustível no nosso estado, do Amazonas, ele afeta sim o nosso trabalho no dia a dia para quem trabalha com o aplicativo. Até porque as plataformas elas não nos auxiliam na questão de manutenção e revisões dos nossos veículos. E a gente que trabalha com transporte passageiro, a gente precisa também estar fazendo esse procedimento. Os economistas orientam o que o consumidor deve fazer neste caso. Para a economista Michele Aracati, cada consumidor deve buscar uma alternativa para se adaptar aos aumentos consecutivos. Porque é um peso significativo desse produto no que a gente chama aí de cesta de consumo das famílias. Ou seja, o combustível ele tem um peso significativo quando a gente fala aí do orçamento das famílias e também no final do mês ele vai ter aí a possibilidade de analisar e buscar uma alternativa mais viável para a realidade dele. O economista Origene Martins pontua que o aumento interessa mais o comerciante que se beneficia com os lucros, mas quem arca com os prejuízos é o consumidor final. Muitas vezes a gente vê determinados postos, só um grupo de postos, fazendo promoções, colocando preços maravilhosos, etc. Porque aquele dono daqueles postos especificamente estão em final de estoque, os outros sabem que ele vai fazer e atende ao interesse específico daquele grupo. Então, infelizmente, nós estamos reféns de um oligopólio, de um cartel que manda no mercado. O
18 horas, entrou em contato com a REAM, Refinaria da Amazônia, para saber o motivo do aumento. Mas até o fechamento da reportagem, eles não responderam. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora são 6 horas e 20 minutos. Você é no melhor mix do Brasil. Olha só, hein? Mais uma vez, Manaus aparece na lista das cidades mais violentas do país, de acordo aí com novos dados divulgados do Mapa da Segurança 2024, que foi feito pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, Karine. Então, Carlão, o que acontece é que Manaus está em destaque nesse ranking aí em 3 tipos de crimes: homicídio doloso, lesão corporal seguida de morte e roubo seguido de morte, que é o latrocínio. A repórter Odineia Araújo lê o relatório e tem mais informações pra gente. Vamos acompanhar. No levantamento de lesões corporais seguidas de morte, Manaus ficou com o primeiro lugar no ranking de cidade mais violenta do Brasil. Passou à frente de São Paulo e até mesmo do Rio de Janeiro. Enquanto São Paulo teve 20 registros e o Rio 19 lesões seguidas de mortes, Manaus registrou 29 ocorrências desse tipo, um aumento de 5 vítimas em relação a 2022. Já nos registros de homicídio doloso, que é quando há intenção de matar, Manaus aparece em terceiro lugar, com 866 casos registrados em 2023. Só perde para o Rio de Janeiro e Salvador, mas ganha de outras grandes metrópoles, como São Paulo. Outro destaque para Manaus está no latrocínio, que é o roubo seguido de morte. A capital do Amazonas aqui também ficou em terceiro lugar, com 24 ocorrências, atrás apenas de São Paulo e Rio de Janeiro. Os números do Mapa da Segurança 2024, que colocam Manaus no topo das cidades do Brasil mais perigosas, foram publicados pela revista Valor Econômico. De acordo com o professor da Universidade Federal do Amazonas, Luiz Antônio Nascimento, enquanto Manaus tem 20 homicídios para cada 100 mil habitantes, São Paulo, a maior metrópole do Brasil, tem 5 homicídios para cada 100 mil habitantes. Ou seja, nós estamos falando que Manaus é quase 10 vezes, mais de 10 vezes mais violenta do que a cidade de São Paulo. E a gente não pode atribuir todos esses homicídios ao crime organizado, que é o que a Secretaria de Segurança Pública tem feito, que nos ilude do ponto de vista da percepção, achando que quem está cometendo crime são bandidos. Claro que o bandismo está cometendo crime, mas tem uma parte importante aí, que é o tal do cidadão de bem, é o cara que está usando a arma para poder se defender ou para poder se legitimar perante qualquer forma de agressão que ele sofra, ou para ele agredir quem ele não goste. Para o professor da UFAM, que também é cientista social, a impunidade e a falta de investimento real na segurança contribuem para esses números. Quase 80% dos homicídios no Brasil não chegam às barras dos tribunais. 80%. Por quê? Porque eles não chegam? Porque a polícia não consegue investigar, porque a polícia não chega ao derradeiro. Se você for lá no Instituto de Identificação Criminal, os policiais civis não têm nem equipamento básico de investigação. Os policiais civis têm que comprar luvas com do próprio dinheiro. Os policiais civis precisam comprar reagentes do próprio bolso, se eles quiserem identificar. O levantamento do Mapa da Segurança 2024 também apontou que em 2023 houve redução no assassinato de homens e aumento no assassinato de mulheres. Foram 7,20 mulheres vítimas de homicídio diariamente em todo o ano passado. Odineia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 24 minutos. Vamos falar sobre os bastidores da política local com Cíntia Blink, que já está aqui ao vivo ao meu lado. Cíntia, boa noite, Cíntia. Então, o prefeito Davi Almeida vai lançar a pré-candidatura dele aqui em Manaus desta vez. Daqui a pouco vai ser lá no Morro da Liberdade. É isso, Cíntia? Conta mais. Boa noite, Karine. Boa noite, Carlão e todo mundo que está com a gente na 100.7. É isso aí. Eu descobri por que ficou pro dia 3, então na semana passada. Olha aí. Por quê? Porque ele foi para um evento em Brasília, que a gente até viu realmente que ele foi para um evento em Brasília, que pertence aí à igreja que ele frequenta, e por isso ele preferiu mudar a data. Então, sem graça esse motivo, mas foi motivo, A gente comentou, inclusive, né? Qual é o motivo, né? Foi essa razão. Legal. E aí, agora a gente vai ter aí, daqui a alguns minutos, né? São 18h25,
Está programado para as 19 horas e às 19 vai ter aí o lançamento da pré-candidatura. Nessa pré-candidatura a gente ainda não vai saber quem é o vice, ainda vai ter um suspense sobre isso, mas a gente já tem ali alguns nomes que desconfia, né? Ele também falou que vai ter 6 partidos junto com ele. Por que é importante ter partido junto? Em especial Davi Almeida, que está no Avante, que é um partido nanico. Com o Avante ele não consegue ter nem tempo de TV e nem fundo partidário. Então ele precisa realmente desse reforço desses outros partidos ali junto com ele para poder alcançar especialmente tempo de TV, principalmente isso para conseguir, né, fazer ali a campanha. Ele tem hoje 4 partidos com ele e ele disse que está conversando com outros 2 partidos, que existe essa possibilidade de ter esse apoio. Eu imagino que Republicanos esteja ali no meio. Republicanos é aquele que é do Silas Câmara, que uma hora estava com Davi, depois Silas sobe ali no palco lá em Borba e segura a mão de Cidade, e até falou que no fim ali de julho eu vou dizer quem que é o partido, no fim de junho, começo de julho, vou dizer qual que vai ser o partido que o Republicanos vai apoiar. Então é possível que ele esteja conversando aí com republicanos, esse seria um belíssimo apoio, falando de quantidade ali de tempo de TV. E esse é o desafio, né, para Davi Almeida, saber realmente como é que ele vai conseguir fazer campanha. E ele não tem ao lado dele o Wilson Lima, mas não sei se vocês vão me perguntar sobre isso. Vamos continuar falando do Davi, já que estamos falando dele. É isso mesmo. Ele falou que o governador Wilson Lima impôs uma série de condições inviáveis, inclusive, para apoiar ele para prefeito, Cíntia. Quais são? Porque, como hoje seria o lançamento, né, da pré-candidatura, ficou essa história, quem vai estar lá, qual que vai ser a aliança, quem está apoiando você e tal, e veio o nome do governador Wilson Lima, porque lá atrás, quando o Wilson Lima foi candidato de novo a governador, né, a reeleição, foi Davi quem apontou o Tadeu de Souza, que hoje é muito mais time Davi, inclusive deve estar aí no lançamento, do que time Wilson Lima. E agora seria a vez do Wilson indicar o vice do Davi. Mas, de acordo com o que disse Davi Almeida, o Wilson Lima tem o candidato dele, então ele que meio que fique pra lá. Foi mais ou menos assim que ele falou, mas vamos ouvir o que ele disse, que aí a gente tem exatamente o que foi dito. Em 2020, nós tínhamos uma aliança, indiquei o vice dele e ele indicaria o meu vice na eleição agora de 2024. Quando fomos conversar as circunstâncias as condições que ele impôs, eu não achei que seriam viáveis. Você pode falar as condições? Eu prefiro a gente não entrar nesse meio termo de questões pessoais, senão não ficar apontando para o outro. Ele decidiu por uma candidatura própria, o governador, e eu me senti desobrigado em cumprir, aceitar a indicação de vice dele, já que ele indicou um candidato a prefeito do partido dele, ele que siga com a candidatura dele, seja feliz para lá, porém eu não desejo vitória, é óbvio que eu desejo para mim. 18 horas. Ele que siga para lá. Prefeito Davi Almeida falou isso na rádio Onda Digital. Eu me senti muito como se eu estivesse falando de um ex. Eu falaria assim, deixa ele pra lá, ser feliz pra lá. Então, superei já, vida que segue, né? A relação deve tá difícil, realmente. Isso aí. Karime, Carlão. Blink, o PDT, depois de flertar aí com Davi Almeida, anunciar apoio a Roberto Cidade, agora ele mudou tudo, agora é uma outra pessoa. Em namoro, esse aí tá indeciso, não sabe quem que ele vai escolher. Parece que agora fez escola com republicanos. Pronto, mudou de malas e cuias pro lado do Marcelo Ramos, é isso? É isso. Vamos lembrar ainda que começou a história do PDT com a história de que ele lançaria Israel Tuiuca como candidato próprio. Ele ia ser o pré-candidato Israel Tuiuca. Aí depois Israel foi ser candidato a prefeito lá em São Gabriel da Cachoeira. Depois teve toda essa história que a Karime falou, né? Primeiro apoiou Davi Almeida, depois Roberto Cidade, e agora no fim de semana aparece segurando a mão de Marcelo Ramos. Pode ser que amanhã ele segure outra mão, pode ser. Eu não vou pôr minha mão no fogo por um partido que muda tanto a camisa. Aí você falou assim, e o PSB, né? Porque o PDT tem
uma conversa ali com a esquerda, e o PSB vai sair do Cidade pro Marcelo Ramos também, porque também anda muito com o PT. Mas o Marcelo Serafim, que é presidente do PSB aqui no Amazonas, ele falou que não, que nada mudou. A gente também tem o áudio aí de Marcelo Serafim. Não mudou nada, absolutamente nada. Nós continuamos fazendo as nossas reuniões com o pré-candidato Roberto Cidade. Os candidatos do PSB continuam fazendo e continuarão fazendo. O PSB está mantido no arco de aliança do União Brasil, sim. Cada partido ele responde pelos seus atos. O PDT, no início do processo, tinha posição de candidatura própria. Na sequência, eles tinham posição de apoio à pré-candidatura do atual prefeito Davi Almeida. Depois, eles mudaram para a pré-candidatura do Roberto Cidade. E agora mudaram para a pré-candidatura do deputado Marcelo Ramos. É uma decisão interna do partido que a gente respeita, mas ela não pauta o PSB. Cada partido tem as suas diretrizes, tem as suas pautas, tem as suas discussões. E uma decisão como essa não vai jamais pautar o nosso partido. 18 horas. Ouvimos aí o Marcelo Serafim, que é presidente do PSB. Ele falou sobre isso e ele foi questionado porque o PDT e o PSB nacionalmente conversam uma possível aliança. Então o movimento do PDT também reflete ali no PSB, que também naturalmente estaria junto com o PT. Ele normalmente anda com o PT. Agora o Marcelo Serafim está muito mais próximo do governador, portanto o PSB fica muito mais próximo do governador Wilson Lima, de Roberto Cidade, do que exatamente ali de Marcelo Ramos, que é o candidato do PT. Mas é isso, é muita sigla, eu sei, mas o que nós temos hoje, o PDT de Luiz Castro está andando agora com Marcelo Ramos. O PSB de Marcelo Serafim está com Roberto Cidade. Por hora, é isso. As coisas podem mudar? Sim. Amanhã. Daqui a pouco. Ei, Cíntia, olha só, uma coisa que não muda é que ele vai ou fica ou vai, né? Desiste ou não desiste. Então, tem várias fake news aí sobre desistência de candidaturas. Agora, tanto de Roberto Cidade quanto de Alberto Neto. Teve mais, Cíntia? Ou as fake news foram só para esses dois aí? Antes era o Alberto, né? Agora apareceu o Roberto Cidade? Sabe quando tá jogando Uno e vem aquela cartinha que faz uma volta, assim, que volta o jogo todo? Parece isso, quando a gente tá falando desses dois. Porque Alberto Neto, na verdade, tem tempo. Inclusive, eu fui uma das pessoas que falou que Alberto Neto tem chance, sim, de se juntar a Roberto Cidade, virando ali o vice do Cidade. Por quê? Porque Alberto Neto, ele é o candidato da direita. Se apresentou como sou o candidato da direita, Bolsonaro vem aqui para chancelar isso e tudo mais. Então esperava-se um crescimento muito maior do que o que realmente aconteceu. Aí se falou, olha, como não houve esse crescimento, é possível que unam Cidade a Alberto Neto, trazendo Alberto Neto como vice. Depois se falou, não, Alberto Neto não vai ser nem vice, vai ser outro nome. Aí se falou de Péricles, por exemplo, que é deputado estadual. Agora fala-se o seguinte, quem dos dois, Cidade ou Alberto, tiver maior, vai ser o cabeça e o outro vem como vice. São informações que ficam rolando nos bastidores, é tempo disso mesmo, e é possível que essas informações de fato sejam discutidas, mas elas podem mudar. Ao mesmo tempo que está sendo conversado, isso pode mudar. No tempo da gente noticiar, a coisa já mudou aí, porque se tomou uma outra decisão. Pré-candidato é isso, ainda não bateu o martelo, ainda dá tempo de mudar de ideia. Então a gente vai tentando acompanhar o que está acontecendo. Mas que nos bastidores há uma conversa sobre Alberto Neto e Roberto Cidade de fazer a união deles. Qual a formatação, né? Quem vindo primeiro a gente ainda não sabe. Mas que há essa conversa, ela existe há tempos mesmo. Eu volto com mais informação amanhã. Valeu, Cíntia. Obrigada. Até amanhã. Valeu, Cíntia. Até amanhã. 6h34, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, continue em 100,7. Daqui a pouquinho você confere de Brasília. Vamos saber como está o projeto que prevê a taxação dos chamados streamings, lembra? Pois é, esse é o nosso assunto em instantes, já aqui no 18 horas. 18 horas. Então agora nós vamos saber a previsão do tempo e temperatura para amanhã, terça-feira, com ela, Karine Leal.
Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, para esta terça-feira, a previsão é de sol com muitas nuvens e chuva passageira durante o dia. À noite, o tempo fica firme. A mínima prevista é de 25 graus, a máxima pode chegar a 31 graus. As chances de chuva são de 12%. E a umidade relativa do ar fica entre 76% e 99%. Nosso Rio Negro subiu mais 3 centímetros de ontem para hoje, elevando agora o nível das águas no Porto de Manaus para 26 metros e 55 centímetros acima do nível do mar. Fechando aí o mês de maio com o nível do Rio Negro 1 metro e 68 centímetros abaixo dos 28 e 12 metros registrados na mesma data do ano passado, quando houve, a maior vazante da história, de acordo com a medição lá do Porto de Manaus, Karime. Ou seja, Carlão, tudo indica que o processo de cheia do rio, que está nos finalmente aí, é muito difícil que a cota do Rio Negro chegue a 27 metros. Até porque as informações oficiais de que os rios que desagam aqui no Rio Negro já estão em processo de vazante, ou seja, esse cenário indica que vamos sim ter este ano mais uma seca severa. Olha, o Ministério Público do Amazonas recomendou a todos os delegados da Polícia Civil e a todos os oficiais da Polícia Militar do Estado para que impeçam e proíbam toda e qualquer promoção pessoal de quaisquer agentes públicos pela prática de atos policiais. Então, essa recomendação tem a ver com a recente polêmica envolvendo a deputada estadual Débora Menezes do PL e a delegada Joyce Coelho. Vamos entender mais detalhes a respeito do assunto agora com a Junéia Araújo. Toda essa história veio à tona no fim do mês passado, após a delegada Joyce Coelho, titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, colocar seu cargo à disposição, alegando interferência política em questões policiais. Essa interferência política seria a presença constante da deputada estadual Débora Menezes em diversas ações e operações policiais. Na ocasião, o Ministério Público entrou na história e deu prazo de 5 dias para que a Delegacia Geral da Polícia Civil explicasse todas as ocorrências ou operações policiais em que a deputada participou e em que aspectos ela prestou apoio à polícia. A delegada também foi questionada para saber em que circunstâncias houve a interferência de políticos nas ações policiais. O promotor de justiça, Armando Gurgel Maia, agora recomendou a todos os delegados da Polícia Civil e a todos os oficiais da Polícia Militar do Amazonas para que impeçam e coíbam toda e qualquer promoção pessoal de qualquer agente público pela prática de atos policiais. E, resumidamente, é exatamente o bom senso, já de que os agentes públicos, para começar o bom senso, não podem se prevalecer de instrumentos públicos para promoção pessoal. Isso é uma vedação constitucional e nós temos também diversas outras disposições legais que vão contra esse tipo de manifestação por parte de agentes públicos, não só na legislação penal, mas como também na legislação eleitoral e mesmo na legislação do regime jurídico administrativo, dos servidores públicos e, enfim. O promotor de justiça, Armando Gurgel Maia, ressalta que para evitar a interferência política nas ações policiais, é necessário que as forças policiais impeçam qualquer participação de quem não é agente da segurança nesses atos, mesmo que seja para divulgação da informação. Porque aí essas pessoas, como não pertencem aos quadros da polícia, podem gerar alguma confusão na percepção da população, misturando as suas atividades que são outras, parlamentares e dos mais diversos outros casos, que nada tem a ver com a atividade policial. E se essas pessoas entendem que de alguma forma colaboraram e deveriam colaborar até, mas dentro das suas respectivas atribuições, com projetos de lei, destinações de verbas, coisas do tipo, elas podem fazer isso por meios próprios de divulgação dos seus autos e não colando a sua imagem na atuação policial quando não exercem e não podem exercer, sob pena de usurpação de função pública, funções policiais. Então também a presença dessas pessoas em entrevistas de agentes policiais que estão ali prestando contas à sociedade não possui um escopo legítimo também dentro da legislação e, na verdade, deve ser afastado, é vedado pela Constituição. O Ministério Público abriu inquérito civil para apurar a denúncia de uso da segurança pública por parlamentares.
também recomendou não só à Delegacia Geral da Polícia Civil, mas também à sua assessoria de imprensa que impeça toda e qualquer participação nas ações policiais para promoção pessoal. Odineia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Em Manaus, 6 horas e 40 minutos. Vamos para Brasília. Bora, Carlão. Bora, Brasília. Bora lá conversar com o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, bom te ver, Cadu. Boa noite, Cadu. Então, hoje o presidente Lula parece que ele se reuniu aí com a equipe dele para evitar novas derrotas do Congresso. Cadu, será que vai dar certo? Conta pra gente. Será? Antes tarde do que nunca, né, Karime? Boa noite pra você, minha querida. Bem-vinda de volta, Obrigada. Né? Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Nunca é demais planejar, né, Karime? Se define estratégia de jogo antes de entrar em campo. Isso aí é regra básica, mas aí o governo Lula não vinha fazendo isso, já tinha um tempo. Foi preciso ocorrer uma sucessão de erros, de derrotas no Congresso Nacional para que o presidente Lula entendesse, finalmente, enxergasse que a equipe dele de articulação política é muito ruim, é despreparada, é desconectada com a realidade, né, que não tem empatia com o Congresso Nacional, e na hora do incêndio, como foi a sessão do Congresso da semana passada, cada um fica arrumando o culpado, né? Então essa reunião de hoje, convocada pelo próprio presidente Lula, foi para tentar alinhar os pontos, unificar a comunicação, definir a meta de trabalho da semana, o básico, né? É o que deveria ter sido feito já há muito tempo. E foi definido que a prioridade dessa semana no campo político é a aprovação, lá no Senado, do programa Mover, que é aquele projeto que liga sustentabilidade e tecnologia ao setor automotivo. E que dentro desse projeto está a taxação das blusinhas, cara, que é aquele imposto lá, 20% na compra de até $50 em sites estrangeiros, Shopee, Shein, Alibaba, enfim. Inclusive, o Senado quer votar essa matéria amanhã, viu? Outra prioridade é a votação do programa Acredita, que é um remake do Desenrola, do falido Desenrola. E a aprovação da LCD, que são as letras de crédito de desenvolvimento, que é um projeto de altíssimo interesse da indústria que vem sendo tocado aí pelo Geraldo Alckmin. O governo também quer estar mais pertinho aí das discussões sobre a reforma tributária, e a prioridade seria aprovar a primeira parte da regulamentação antes do recesso parlamentar e a segunda parte no fim do ano, depois das eleições municipais. Lembrando, Karime, que nessa parte da reforma, da regulamentação da reforma, o Amazonas está fora do grupo de trabalho que discute essa regulamentação, essa fase importantíssima. Por conta disso, o tema Zona Franca de Manaus fica meio solto, né? Sem nenhuma frente de defesa contra os estados que desconhecem e até invejam, né, o nosso modelo econômico. Tem uma frente de ataque muito forte do sul e sudeste do país contra a Zona Franca de Manaus. Então, essas são as prioridades elencadas aí pela reunião de hoje do governo, da equipe de articulação política do governo Lula. E nessa reunião, Karine, a informação de bastidor é que o presidente Lula mandou a equipe parar de brigar entre si, parar de ficar apontando culpados, parar de dar entrevistas, né? Porque ficam indo de jornal em jornal apontando culpados, como eu falei, colocar o ego um pouquinho de lado e trabalhar de forma conjunta. Aí você perguntou, será que vai dar certo? Sei não, hein? Sei não, mas tem tempo ainda, falta humildade, sobra arrogância, falta gerência, enfim, mas tem tempo. Estamos ainda no segundo ano de governo. Quer minha opinião, Karine, não, né? Dificilmente, mas vamos lá. Quer minha opinião, Vamos lá. Eu sempre tiro como exemplo o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro começou muito ruim, aí foi melhorando a partir do terceiro ano, no quarto ano estava engrenado, mas aí não foi, né? E se não fosse a questão do ódio da política, questão da pandemia, ele teria vencido, com certeza. E uma informação de última hora, viu, Karime? Agora à tarde, o governo Lula entregou ao Congresso Nacional o segundo texto da regulamentação da reforma tributária, que trata do Comitê Gestor do IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, que é um tributo de competência dos estados e municípios. É a segunda fase, a segunda parte de discussão da regulamentação da reforma tributária. Karime e Carlão. Cadu, tem um outro projeto aí na fila também, né, de projetos, que é o projeto Lei da Globo, que é aquele que prevê a taxação dos chamados streamings. PL da Globo. PL da Globo. Como é que tá essa situação aí, meu querido Cadu?
Pois é, Carlão. Falando em governo Lula nas cordas, né? Nos córneos, esse PL da Globo é outro problemaço. Tanto que o relator da proposta, o deputado André Figueiredo, pediu para o presidente da Câmara, Arthur Lira, tirar o projeto de pauta por tempo indeterminado por falta de acordo entre os partidos. Porque se trata, Carlão, de mais uma taxação. E a gente não está em tempo de aprovar mais impostos. Acabou essa história, não tem como passar nada mais. Então a proposta, essa proposta do chamado PL da Globo, é incluir os streamings no imposto chamado Condecine, que é o imposto que todas as empresas de audiovisual elas pagam, e menos os streamings. E esse imposto é de 6% em cima do faturamento. Por que é chamado de PL da Globo? Porque esse imposto ele diminui, segundo esse projeto de lei, à medida que o streaming aumenta a sua oferta de conteúdos nacionais. E como a Globoplay tem praticamente 100% de conteúdo nacional, conteúdo próprio, inclusive, né, principalmente, né, o imposto cairia para quase zero. Mas aí, nessa discussão, vale lembrar, a Record se beneficia dessa história, a Band se beneficia também, TV Cultura, outros canais, outras empresas brasileiras, grandes inclusive, que têm streaming, que estão criando streams, que essa é a moda, né, elas também se beneficiam desse projeto. Mas como tem uma pegada de ódio político em cima da Globo, prevalece esse nome aí. Mas acho que o problema, Carlão, foi timing. Né? O governo não escolheu o melhor momento, o momento certo para votar essa matéria. Decidiu colocar em pauta justamente no momento da crise do Rio Grande do Sul, né? Em que a Globo estava passando, fazendo uma cobertura bem grande e tal, e conectou o assunto, né? Não pegou legal. E por conta disso é uma proposta que tem tudo para ir para o arquivamento, lá para o barco do Balatal. Carlão e Karime. E a gente espera que a história da privatização das praias vá junto, né, Carlão? Outra discussão. Esse debate está grande, né? Porque tem gente grande nessa história. Exato, né, Cadu? Enfim, a gente falou já sobre isso, vamos acompanhar. Agora, Cadu, traz pra gente os outros destaques, as rapidinhas do dia. Bora de rapidinha, Karime e Carlão. Agora à noite, nesse momento, está rolando a cerimônia de posse da nova presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, a ministra Carmen Lúcia. Ela assume o cargo que era do ministro Alexandre de Moraes. Mas o que chama a atenção nessa história, a gente falou várias vezes, passamos a semana falando da Carmen Lúcia. A história, o que chama a atenção hoje é o vice-presidente no caso. O ministro Nunes Marques, indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, a presidência do TSE vai ter uma ministra de perfil progressista e um ministro de perfil liberal. Interessante isso daí. E Nunes Marques vai ser e lá na frente, em 2026, o ministro Nunes Marques vai ser o presidente do TSE, junto com o ministro André Mendonça. Ou seja, toda a muralha xandônica vai ao chão nas próximas eleições gerais. Uma vez que Carmen Lúcia, embora seja mais moderada e menos política, ela segue a linha de trabalho do ministro Alexandre de Moraes. Mas enfim, a cerimônia está acontecendo nesse momento com a presença de várias autoridades, entre elas o presidente do Conselho Nacional da OAB, o amazonense Beto Simonetti. E falando nele, Karime e Carlão, hoje o Conselho Nacional da OAB anunciou que vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal contra as mudanças na chamada Lei da Saidinha, né? Aquele benefício que foi alterado por meio do PL da Saidinha, que teve o seu veto do Lula derrubado pelo Congresso Nacional, que foi promulgado já pelo Congresso Nacional. E a gente sabe que são os advogados que conseguem esse benefício aos presos, né? Então a OAB, representando os advogados, argumenta que é dever do Estado assegurar o direito do preso de se ressocializar. Então a briga, todo mundo achou que o governo iria recorrer, né? Ia buscar o tapetão, mas não vai ser o governo. Vai ser a OAB que vai buscar. Eles são os principais interessados, inclusive. Sem dúvida. Né? Exatamente. Claro. Exatamente. Por isso que eu estou chamando a atenção para esse ponto, porque a briga vai subir lá para a OAB. Delegado de porta de cadeia tem muito por aí. Tá ótimo, Cadu. Verdade. Obrigada pelas informações, Cadu. Até amanhã. Tchau, gente. Até amanhã. Valeu. Cadu. Agora 6h49, você no melhor mix do Brasil. 18 horas.
Olha só, em atenção, começaram hoje as inscrições para o Provão Eletrônico da Educação Jovens e Adultos, que é o EJA, Ensino Fundamental e Médio. Para quem não conseguiu concluir os ensinos, né, Fundamental e Médio, voltam a ser ofertadas este ano ainda, Karine. Exatamente, as inscrições terminam no dia 7 de junho, são feitas direto no portal examesupletivo.seduc.am.gov.br. E o objetivo é dar oportunidade para que os jovens e os adultos tenham mais oportunidades no mercado de trabalho. Vamos aos detalhes agora com a Diné Araújo. O provão eletrônico é voltado para quem quer regularizar os estudos ou necessita dos certificados de conclusão dos ensinos da educação básica, fundamental e médio. Esta é a segunda vez que a Secretaria de Educação do Amazonas oferece a oportunidade de realizar os exames EJA esse ano aqui em Manaus. No total estão sendo ofertadas 6.500 vagas. A gerente de atendimento educacional específico e da diversidade da SEDUC, Kátia Mendes, ressalta que o provão eletrônico do Programa de Educação de Jovens e Adultos dá oportunidades para esse público no mercado de trabalho com a conclusão de seus estudos. Queríamos ofertar mais de 6.500 vagas nesse período de 3 a 6 de junho, começando segunda-feira que vem. É uma oportunidade para você concluir o seu ensino fundamental, você que tem 15 anos ou mais, e para o seu ensino médio, a partir dos 18 anos você concluir. A oportunidade de receber o seu certificado, entrar no mercado de trabalho, concluir o seu ensino médio e o seu ensino fundamental. As inscrições estarão abertas no site examesupletivo.am.gov.br. Não perca essa oportunidade de se inscrever no exame supletivo, provão eletrônico da Secretaria de Educação. As inscrições acontecem apenas de forma digital, de 3 a 7 de junho, no portal da SEDUC, no link Exame Supletivo. Para fazer as provas do ensino fundamental, é preciso ter idade mínima de 15 anos. E para os exames do ensino médio, é necessário ter, no mínimo, 18 anos. As provas serão aplicadas no período de 10 de junho a 6 de agosto. Os candidatos realizarão o provão eletrônico na escola estadual escolhida na hora do agendamento, no ato da inscrição. O Censo Escolar, que é um levantamento de como está a educação no país, registrou nos últimos anos aumento na evasão escolar em todo o Brasil, principalmente no ensino médio. Foram quase 70 milhões de brasileiros de 18 anos ou mais fora da escola ou que não concluíram a educação básica em 2023. Também no ano passado, o número de matrículas foi o menor em 11 anos e, de acordo com o Censo Escolar, as matrículas vêm caindo seguidamente desde 2018. A educação para jovens e adultos, conhecida como EJA, é a última oportunidade para quem não completou o ensino fundamental ou médio na idade adequada. Odineia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Legal, agora 6 horas e 53 minutos. Você no melhor Mix do Brasil. Ela só escuta esse dado. O Amazonas está entre os estados do norte do país com um dos menores índices de realizações mamografias, né? Realização de mamografias. Segundo a Organização Mundial da Saúde, é recomendado que a cobertura do exame de mamografia atinja pelo menos 70% da população. E aqui no Amazonas, estado, não chegamos nem a 10% da população. Lembrando que a mamografia é a melhor ferramenta, para a detecção precoce do câncer, como explica a repórter Nathalie Moraes. Esses dados foram divulgados pelo Panorama do Câncer de Mama, um levantamento realizado pelo Observatório de Oncologia do Brasil, com base em informações fornecidas pelo Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde no Brasil. O médico de cuidados paliativos, o Dr. Washington Júnior, afirma que a mamografia é a melhor ferramenta para a detecção precoce do câncer, especialmente nos estágios iniciais. O médico reforça a importância de que mulheres a partir de 40 anos realizem o exame preventivo anualmente. A mamografia é um exame de imagem altamente sensível e específico para detecções de lesões presentes no câncer de mama, que é o segundo tipo de câncer mais frequente no sexo feminino, ficando atrás somente do câncer de pele não melanoma. É um exame de raio-x, é uma radiografia, que é indicada para toda mulher dos 40 aos 74 anos de idade, com intervalos anuais entre os exames.
Na região norte, as maiores taxas de realização de mamografias na rede pública foram registradas no Amapá, com 20,1%, seguido do estado do Acre, com 11,6%, Rondônia, com 11,4%, o Pará, com 10,4% e o Amazonas aparece na última posição, com somente 9% das mulheres. A Organização Mundial de Saúde mostra que 35% das mortes por câncer de mama podem ser evitadas com a realização regular de exames de rastreamento. Além disso, um diagnóstico precoce aumenta as chances de cura para 95%, melhorando significativamente a qualidade de vida das pacientes. Quanto ao tempo médio entre a consulta e a realização do exame de detecção do câncer de mama, o Acre e o Amapá se destacaram com uma média de 21 dias, empatando com o Piauí. Em contrapartida, o Amazonas apresentou o terceiro maior tempo médio do Brasil, com 82 dias, mais do que o dobro do que é estipulado por lei, que garante um máximo de 30 dias para recebimento do diagnóstico de câncer. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora são 6 horas e 55 minutos. 18 horas. Esporte. Giro esportivo, Cid Soares na área. Cid Soares, o que temos do esporte hoje? Além aí, né? Você não acha que o Flamengo foi deselegante com o Vasco? Ai, meu Deus, muito bom. Deselegante é ótimo. Fazer o quê, né, gente? Não precisava tanto. É, né? Bate, mas não bate tanto, né? Não precisa humilhar ninguém. Se você abrir. Abriu? Obrigado, hein? Esse que me dá a palavra hoje. Enfim. Olha, eu vou falar antes aqui de falar do Flamengo, vou falar dos outros jogos. Só para o pessoal ter uma noção do que rolou ontem. O Atlético Mineiro venceu o Bahia, que terminou empate 1-1. O Palmeiras é que venceu o Criciúma por 2-1. São Paulo venceu o Cruzeiro por 2-0. Fortaleza venceu o Atlético Paranaense por 1-0. Agora vamos falar do Flamengo. O Flamengo reagiu após aquele susto inicial, né? E atropelou o Vasco de virada. O Vasco começou furando 1-0 aí e de certo que não teve pena. O Flamengo não teve pena. Aplicou uma goleada histórica de 6-1 sobre o Gigante da Colina ontem pela 7ª rodada do Brasileirão. Cebolinha, Pedro, David Luiz, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol montaram essa goleada, enquanto o Veguete marcou aí o único gol do Cruz Maltino. Horas antes desse confronto no Maracanã, teve um outro confronto, só que foi de grupo de torcedores, do Vasco e do Flamengo, na Ponta da Areia, lá em Nikiti, para quem conhece, é Niterói, ontem de manhã. A briga terminou com 12 detidos, e ainda ontem pela manhã, 14 pessoas foram detidas em outras partes do estado por conta de ocorrências relacionadas a essa partida. É o Rio sendo o Rio. Bom, sorteio na sede da Conmebol, no Paraguai, definiu hoje, né, os confrontos aí da 8ª de final da Libertadores deste ano, chaveamento da competição até a grande final. Os jogos da próxima fase serão disputados nas semanas de 14 a 21 e 21 de agosto. Nesta semana será decidido o grupo C, que teve 2 jogos do Grêmio adiados aí por causa das enchentes no Rio Grande do Sul. Essas partidas serão disputadas na próxima terça-feira contra o Huachipato, né, e no sábado diante do eliminado Estudiantes. O The Strongest está desclassificado, ou melhor, perdão, está classificado. Grêmio e o Huachipato brigam por um lugar. A série de confrontos ficou assim: São Lourenço pega o Atlético Mineiro, o Nacional Uru encara o São Paulo, o Flamengo vai enfrentar o Bolívar, Colo-Colo Júnior Barranquilha, o Talleres vai enfrentar o River Plate e depois o Peñarol enfrenta o primeiro colocado do grupo C. O Botafogo vai encarar o Palmeiras, o segundo do grupo C pega o Fluminense. E os clubes foram divididos em 2 potes, um com os líderes e outro com os vice-líderes dos grupos da fase anterior. Os primeiros colocados, melhor, das chaves decidem as 8ª em casa. E agora não há dúvida, hein? Kylian Mbappé é o novo jogador do Real Madrid. Após comemorar a conquista da sua 15ª Champions League, o clube espanhol iniciou a semana com o anúncio aí da contratação do atacante francês ex-PSG. Ele vai assinar um contrato de 5 temporadas até 2029. Nossa, que maravilha. Começamos bem a semana, é isso.
Mas que foi deselegante, foi, viu, Cid? Foi Fazer o quê, né, gente? Fazer o quê, né? Valeu, Cid. Boa noite. Até amanhã. Até amanhã. 18 horas. Agora 6h59. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. O Ministério Público do Amazonas deu um puxão de orelhas nas autoridades policiais do estado. Recomendou às cúpulas da Polícia Militar e da Polícia Civil para não deixarem que as instituições sejam usadas de forma eleitoreira. Disse que as polícias não podem servir para promoção pessoa de políticos nem de quer que seja, ou seja, de ninguém. Pessoas que não fazem parte das instituições não devem aparecer como beneficiários na propaganda nas ações das polícias. É um ano eleitoral e tem muitos políticos querendo tirar uma casquinha. O Ministério Público não citou, mas o comandante das polícias é governador do estado. E a recomendação expressa à cúpula da segurança pública deve servir também para que ele tomar as medidas cabíveis. Afinal, o uso irregular e ilegal das ações policiais acaba reduzindo ainda mais os já baixos índices de segurança no estado e aqui em Manaus. 18 horas. 7 em ponto, Karime. Boa noite. Boa noite, gente. Um beijo. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Você está na Mix, o melhor mix do Brasil. Rádio Mix.